Programa de História Oral do Poder Judiciário, entrevista de número 166, realizada no dia 14 de novembro de 2014, na residência do entrevistado na Zona Sul da cidade do Rio de Janeiro. Entrevistado de hoje, desembargador Fernando Marques de Campos Cabral. Excelência, primeiramente agradecemos a participação do senhor no nosso programa de História Oral e começamos perguntando sobre a sua infância. Gostaríamos que o senhor fizesse um relato acerca da sua infância, local de nascimento, e falasse um pouco da sua família e como surgiu o interesse de Vossa Excelência pelo direito. Bom, minha família é uma família de classe média. Nós vivemos durante muitos anos, desde a época do meu avô paterno, há muitos anos atrás, no centro da cidade. Meus pais, meu pai trabalhava em uma empresa seguradora, a minha mãe até eu e meu irmão ficarmos, eu tenho um irmão, né? Ficarmos um pouco maiores, ela cuidava apenas da casa e em seguida ela fez um concurso para o INSS, né? E transformando-se em funcionária pública. Meu pai trabalhou durante muitos anos nessa seguradora até se aposentar por tempo de serviço. Como ele era expedicionário, ele foi à guerra, esteve na Itália durante quase 2 anos, a lei lhe permitia que se aposentasse com 25 anos de serviço e ainda contasse o tempo que esteve no Exército, né, em dobro para aposentadoria. Então, com isso, ele pôde se aposentar relativamente novo e também se valendo de uma legislação da época que permitia que o expedicionário pudesse pleitear um cargo no governo do Estado, se ele tivesse habilitação. Ele era economista, ele acabou sendo nomeado também para atuar como servidor público estadual e trabalhou durante muitos anos na Secretaria de Fazenda, na Secretaria de Planejamento do Estado. Então nós tínhamos uma família comum, sem nenhuma circunstância extraordinária, vivemos relativamente bem. Eu morei no centro da cidade desde o meu nascimento até completar 25 anos, quando me casei. E aí me transferi aqui para o bairro de Laranjeiras. Tempo bom, o centro da cidade era naquele tempo, no tempo que meu avô comprou o apartamento, era um bairro residencial. Depois ele foi se modificando para a rua. Era na Avenida Calói, esquina com a Avenida Beira-Mar. E o apartamento ele dava tudo de frente para o aterro do Flamengo. Tinha uma vista maravilhosa, né? Um apartamento que te proporcionava essa visão maravilhosa. Mas era um bairro que, na época de criança, perdeu aquela característica residencial. Então a gente se ressentia um pouco disso. A minha vida, praticamente, ela foi vivida no Clube Ginástico Português, que fica ali na Vila Gaçaranha, estava a 500 metros da minha casa, onde eu frequentei durante muitos anos, praticava todos os tipos de esportes. Segunda a segunda eu estava no ginástico fazendo alguma coisa, né? Judô, natação, saltos ornamentais, futebol de salão, basquete, tudo que você imaginar em termos de esporte eu já fiz, exatamente por essa dificuldade. Uma vida boa, eu não tive nenhuma dificuldade. Qual é o nome dos seus pais? Meu pai é Ramiro Rai de Campos Cabral, minha mãe Neide Marques de Campos Cabral. Famílias formadas por parte do pai, uma descendência alemã, e por parte de mãe, uma descendência portuguesa. Né? Então, como muitas das famílias nossas são compostas de imigrantes. E como surgiu o interesse de Vossa Excelência pelo direito? Algum familiar?
Não, eu tinha um tio advogado, era a única referência, mas que também trabalhava, na verdade, como diretor nessa mesma companhia de seguros que meu pai trabalhava. Meu avô tinha trabalhado nessa companhia, ele participava da sociedade. Ele tinha cotas, né, dessa empresa, e quando ele morreu, meu pai e meu tio herdaram parte dessas cotas. E meu tio era diretor da companhia, meu pai não. Meu pai trabalhava no outro setor, mas não participava da diretoria. Então, pouca advocacia ele exercia, era só mesmo eventual. Mas não foi bem por conta dele, não. O meu interesse pelo direito ele surgiu muito pelos filmes que eu assistia quando menino, sobre tribunal, sobre julgamento, sobre advogados, e aquilo me ficava muito entusiasmado, né? Primeiro com aquela coisa de fazer justiça, né? Tanto o advogado, como o acusador, ou o devedor, sempre nos filmes, né, principalmente, buscavam fazer a justiça. E segundo, eu ficava encantado com a capacidade de argumentação, da oratória, em convencer as pessoas, persuadir aquelas pessoas. Isso me gerava um certo encanto. E aliou-se a uma certa deficiência na matemática, né? E uma certa resistência às ciências exatas. Eu acho que eu nunca gostei do que era exato. Tudo que é exato, eu acho que trazia uma certa dificuldade de conviver com aquilo. Eu sempre gostei de questionar as coisas, do contraditório, da dialética, de duvidar das coisas, né? A exatidão é monótona, né? Você sabe que vai dar certo. Talvez até nem seja. Eu acho que os cientistas, os matemáticos, a matemática é uma coisa que sem ela eu acho que o mundo não existiria. Tudo na vida é matemática, se você pensar, raciocinar, a informática, enfim, todas as invenções, elas partem desse sistema matemático. E a lógica, né, que vem também da matemática, ela é imprescindível. Então eu costumo até dizer o seguinte, a maioria dos juízes, que muitas vezes, talvez alguns deles até tenham optado pelo direito também por conta dessa não convivência boa com a matemática, tem com certeza um raciocínio lógico, que é um raciocínio matemático. Ou seja, a gente não está de todo afastado da matemática. No momento que a gente faz elaborando os nossos raciocínios até para decidir, usando a lógica como fator, lógica do razoável, principalmente, nós estamos, de certa forma, exercendo uma função matemática. Mas acho que foram essas as coisas que me levaram para o caminho do direito. E também uma certa timidez que eu tinha como garoto, e que eu via que era superado exatamente pela retórica do advogado, pela necessidade de sustentação oral, de argumentação, né? E aquela profissão então me encantou. E aí quando eu fiz o vestibular, eu fiz o clássico, né? Na minha época havia o clássico científico, né? E assim que pude, fiz o vestibular para a Faculdade de Direito. E aí segui meu rumo, né? Já no início dos estudos na faculdade, eu passei para o UERJ, né? A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 1973 eu comecei o vestibular de 72, iniciando o curso em 73 e terminando, concluindo em 77. Então, quando você começou era o EG, né? Era o EG ainda. Quando nós entramos para a faculdade era o EG, que é o Estado da Guanabara, e a partir de 75,
houve a fusão, em 76 passou a se chamar UERJ, ou em 75 mesmo. Em 76 nós mudamos, eu comecei no Catete, na velha e antiga Faculdade de Direito do Catete. Enquanto foi em 1976, então houve a mudança para o Maracanã, o 7º andar, daquele prédio de São Francisco Xavier. E foi uma época também muito Antigo prédio de esquerda. interessante. Exatamente. Bom, o senhor se formou então em 1977 e aí passou a atuar como advogado, depois foi promotor. Eu já comecei no escritório de advocacia por volta de 73. Eu fui convidado por um colega de faculdade que já estava estagiando no escritório de advocacia e precisava de um novo estagiário. Então ele me telefonou e me convidou se eu não gostaria de iniciar esse estágio. Embora no segundo ano da faculdade, a redação de que era cedo, mas eu me interessei imediatamente e comecei a estagiar nesse escritório. Chamava-se Escritório Rodolfo de Barros Correia, que era o nome do advogado que era titular do escritório. Era um escritório, para o padrão da época, um escritório razoavelmente grande, porque ocupava um andar inteiro no prédio ali da Mina de Barroso, no centro. Eu me apresentei lá, gostaram de mim, me acolheram no escritório e eu desde então comecei a trabalhar estagiando ali. E o escritório aprendi muito nesse escritório. Os advogados que estavam lá davam inteira liberdade para o estagiário e não usavam o estagiário como voz de luxo, né? Então nós já produzíamos peças processuais e evoluímos tanto que ainda estagiário, mesmo sem me formar, eu em determinado momento, 2 anos depois de estar no escritório, eu já conduzia o setor civil do escritório e já tinha estagiários que trabalhavam para mim, fazendo fórum. Eu elaborava as peças, obviamente que o advogado assinava comigo, mas todos os processos tinham a condução minha e desse meu outro colega, né, que também trabalhava no outro setor, e nós já fazíamos às vezes do advogado. Então isso nos ajudou a crescer muito. E com isso, ainda assim que terminamos a faculdade, assim que eu terminei a faculdade em 77, eu já me inscrevi no concurso para o Ministério Público, que percorreu todo o ano. Foi um concurso memorado. Só para você ter uma ideia, eu me casei e tive 2 filhos Durante o andamento do concurso? Durante aliás, não. Isso foi no concurso de magistratura. O concurso do Ministério Público, não. Esse também foi demorado, mas no entanto. Em 79, no final de 79 veio o resultado. E aí eu assumi o Ministério Público a partir de 79. 5 anos, né? Fiquei praticamente 5 anos como promotor de justiça. Comecei em Campos do Goitacazes, vivi percorrendo várias cidades do interior, acabei como promotor de primeira categoria, que era a última categoria antes de chegar à procuradoria, procurador, na capital. Foi quando então eu fiz o concurso para a magistratura. Em 1900. Começamos o concurso em 82, fomos concluídos em 84. Foi nesse período que nasceram meus 2 filhos. Então, Vossa Excelência toma posse como juiz em 1984, né? Exatamente já no período da abertura política. Isso, da magistratura. Nesse período anterior, enquanto advogado, enquanto promotor de justiça, sofreu ou presenciou algum tipo de arbitrariedade, alguma coisa em relação ao governo dos militares?
Teve algum episódio que você se lembre? Não, essa época que a gente frequentou a faculdade, desde a época do colégio, primeiro eu estudei no colégio José de Alencar, um colégio que até hoje existe aqui, um colégio municipal, estadual, público, uma escola pública. Eu fiz o meu primário aqui em Laranjeiras, e depois, por conta do meu pai ser expedicionário, eu também consegui uma bolsa de estudo, e eu passei a estudar então no Colégio Santo Antônio Maria Zacarias. O reitor lá era o padre Vicente Adão, que era uma pessoa super engajada, inclusive nesse processo de abertura, né? Defendia muito a redemocratização do Brasil, uma pessoa especial. Mas fizemos alguns movimentos ali, passeatas feitas pelos estudantes do próprio Zacarias, da região, em algumas oportunidades, mas obviamente que a gente dispersava antes de qualquer tipo de problema acontecer, né? Então não tivemos nenhuma dificuldade em relação a isso. Eu, por morar no centro da cidade, presente e participei, acompanhei toda a repressão militar aos manifestantes. Mas eu ainda era muito pequeno até para participar, eventualmente, de qualquer tipo de manifestação, mas estive ali no calor, fui pego algumas vezes no meio da confusão quando eu descia da condução para ir para casa, né? Eu era surpreendido com cavalos, policiais correndo, bombas de gás lacrimogêneo, eu tinha que correr e refugiar em prédios próximos ao meu, que não dava tempo para chegar, mas diretamente a mim eu nunca tive esse tipo de problema. Na faculdade, nós também vivemos um período, já estava um pouco menos, havia um pouco menos de rigor, mas na UERJ, a direção da época era exercida pelo professor Flávio Bauer Novelli. E era um diretor muito rígido, ele não permitia que na universidade ocorresse qualquer tipo de manifestação, exercia uma atividade policialesca até. E os centros acadêmicos estavam fechados. Acho que desde 68 o centro acadêmico da UERJ não podia funcionar. Então os movimentos estudantis, eles se faziam quase que clandestinamente. Havia um secretário, que na realidade era quase quem dirigia a faculdade de Direito do Catete, principalmente no Catete, nesse período do Catete, que depois eu vim a descobrir, inclusive por conta de um contraparente desse cidadão, que eu não sabia mesmo, que era um militar ligado às forças da repressão. Então esse sujeito também conduzia a faculdade com mãos de ferro, nada era permitido. E a única censura que eu me recordo é que em determinado momento, ainda no Catete, um grupo de colegas, e eu participei disso, nós tentamos uma autorização para a elaboração de um jornal, já um início de abertura. E fomos autorizados a fazer. Só que o jornal, logo em seguida, foi examinado, né, o conteúdo do jornal, que a gente tinha publicado, e nós tivemos a autorização revogada por conta do conteúdo do jornal. E aí, o jornal da faculdade também sofreu o jornal que nós fizemos, nós pagamos a impressão, porque a faculdade não nos dava nenhuma, apenas autorizou a elaboração do jornal e a distribuição. E recordo que tinha uma entrevista com a Marieta Severo, que na época era casada com o Chico Buarque, algumas outras coisas, e eu, inclusive, publiquei um verso de um samba que eu tinha, na época, composto, e
E o editor lá do jornal, quando viu a letra do samba, falou, não, a gente tem que publicar isso. E o samba era um pouco político, né? Havia uma conotação política forte. E por conta de todo o que constava no jornal, que foi proibido. E aí nós nos insurgimos, providenciamos a produção de todos os jornais e saímos distribuindo, não só na faculdade de Direito, mas em todas as faculdades da UERJ, né? Acabamos distribuindo, e aquilo gerou uma certa repercussão. Houve a censura ao jornal e houve uma certa repressão à atitude que nós tivemos de distribuir clandestinamente o material que eles não queriam que fosse divulgar por conta do conteúdo que estava sendo veiculado. Acho que essa foi a única manifestação que nós tivemos, que nós pudemos ter ali naquela hora, e uma censura que foi exercida. E nós tínhamos naquela época alguns infiltrados, né, entre os alunos. E nessa época, inclusive, desses infiltrados, eu transitava muito com todas todos os segmentos da sala, né? Apesar da minha timidez, eu tinha uma certa. Eu era bem recepcionado por todas as escolas de pensamento que tinham uma imensa. Eu acho que até os infiltrados gostavam de mim. E aí, por conta desse episódio, um dos infiltrados, uma vez se aproximou de mim, era uma pessoa bem mais idade e tudo, e veio então me alertar. Né? Foi uma outra tipo de censura. Ele falou assim, eu queria te dizer, você é um cara bacana, mas você está andando com pessoas muito perigosas. As suas companhias são muito perigosas. E algumas das suas atitudes estão desagradando a algumas pessoas, inclusive alguns discursos que você anda fazendo, defendendo certas coisas. A gente falava muito sobre liberdade, né, sobre a volta da democracia, etc. Mas sempre em conversas, em debates, discussões. Não era panfletário, era uma discussão acadêmica, né? Espontânea. Discussão acadêmica. Pra você ter uma ideia, na época tinha uma matéria chamada, acho que era o OSPB, Organização Social e Política, que era dada por este coronel, que depois eu nem sabia que era um coronel, era o secretário, onde eles estabeleciam que haviam 4 poderes do Estado. Era o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder militar. Isso vinha na prova. E eu me recusava a responder, porque eles davam a opção dos 3 poderes. Eu então assinalava os 3 poderes. E eu recebia 0 na prova, porque todas as perguntas eram direcionadas e formatadas com a intenção de doutrinar todas tinham as pessoas com um aspecto ideológico. E eu e mais alguns outros nos recusávamos a aceitar aquele tipo de tese, né, que existe. E por conta disso também havia, então, essa abordagem que foi feita, também chamava atenção para a minha prova. Eu, inclusive, fui reprovado, né? Tive que fazer uma segunda chamada, e aí eu tive que fazer uma prova dissertativa dizendo a verdadeiros absurdos para poder passar, né? Mas o que eles tive que dizer o que eles queriam ouvir, né? Senão eu passaria de ano. Foi como eu consegui passar de ano. Então havia essas coisas, mas nada de agressivo, nada de violento. Não tive essa experiência, felizmente. Como a Vossa Excelência mesmo falou, o senhor participou do concurso de 82, tomando posse em 84, o senhor foi o primeiro colocado no concurso, participou. E gostaria de saber como é que foi essa mudança. Você sentiu alguma diferença
entre ser aquele que peticiona, quando passou a ser peticionado, houve alguma fase de adaptação? Foi tranquila essa passagem, essa mudança? Não, olha, foi mais tranquilo do que eu imaginava, porque, na verdade, depois eu pude perceber que houve uma verdadeira transição. Eu, quando entrei no Ministério Público, eu fiz um concurso com muita dificuldade. Embora eu tenha passado no 32º lugar, eu fui o último colocado no meu concurso. Vou até ver que eu gosto das pontas, porque chama mais atenção. Quem está no meio ninguém vê. Então, se você está no último, a pessoa vai ver. Se é o primeiro, você vê também logo. Eu fui o último colocado. Eu tive muita dificuldade. Eu nem acreditava que fosse capaz de passar para o Ministério Público naquele momento, porque eu acabava de sair da universidade, tinha para mim que o promotor de justiça era algo extremamente difícil de você alcançar, principalmente um jovem com 25 anos, que era a minha idade, e começando a vida jurídica naquele momento. Então eu tive muita dificuldade para passar no concurso. E muita dificuldade no início da minha carreira de promotor de justiça, uma insegurança muito grande, e isso me levou a ter que estudar muito. Eu também tenho uma coisa, eu sempre fiz questão de fazer as coisas de direito. Então eu nunca entrei em algo para fazer pela metade, para fazer mal feito, para fazer de qualquer jeito. Isso desgasta muito, mas, por outro lado, durante 5 anos de Ministério Público, foi um permanente estudo. E eu observava muito a atividade dos juízes. Então, isso talvez até tenha me permitido a primeira colocação no meu concurso na magistratura, que foi quase que uma surpresa para todo mundo que costumava fazer concurso. Você sabe que nos concursos você tem aquelas pessoas em que todos os concurseiros, digamos assim, apostam que serão os primeiros colocados, são pessoas conhecidas no meio, nos cursos, nos concursos, etc. Tal, tem uma origem. Eu nunca fiz curso, eu sempre estudei em casa, sozinho. Então ninguém me conhecia. E mesmo como promotor, quer dizer, não tinha, até porque eu atuava muito mais no interior, como não era muito pouco conhecido. As pessoas não sabiam quem eu era. E aquela primeira colocação foi só o fato de ser primeiro colocado. Na prova escrita de processo civil e direito civil, eu tirei a nota máxima, eu tirei 100. Tirei algo que nunca tinha acontecido até então no concurso da magistratura. Aquilo surpreendeu não só a todos, mas principalmente a mim, porque eu não esperava aquele resultado. Eu sabia que tinha feito uma prova boa, mas não tinha a menor ideia de que a minha prova tivesse agradado tanto a nota que pudesse receber aquela nota. E quando eu soube disso, eu nem fui à leitura, à abertura da prova, porque eu estava em Nova Iguaçu, eu era cumpridor dos meus deveres, né? Fazendo as audiências que era um dia de trabalho, não podia faltar na minha cabeça. E quem me incentivou muito a fazer o concurso para a magistratura foi o magistrado de Nova Iguaçu, já falecido, infelizmente, Alfredo Zé Marinho, que veio a ser juiz do Ossado, depois desembargador, e que era uma pessoa espetacular, um juiz seríssimo. E ele dizia para mim, você tem que fazer isso, você tem que ser, você é um juiz. Porque ele dizia que as minhas alegações, quando eu as fazia, né, ele falou, quando eu pego as suas alegações, eu digo, isso aqui é o que eu vou decidir. Você fundamenta, você faz isso, você está moldado, você está feito. Quando eu passei para a magistratura, eu fui direto para Duque de Caxias, como regional, e uma vara civil. E quando cheguei lá, a nossa prova tinha sido a elaboração de uma sentença. Talvez por isso, como eu vinha acompanhando o juiz, eu prestava muita atenção no que era feito. Eu vinha criticando, eu criticava o que era feito, eu analisava, estava pronto para fazer a sentença.
Então, quando eu cheguei na comarca, eu comecei a fazer as audiências e despachar os processos com uma certa naturalidade. Mas isso foi um aprendizado, né, que veio desde o primeiro ano como promotor até o 5º ano, né, que foi quando eu fiz a concurso. Então eu não senti uma mudança tão grande. Agora, havia sim uma alteração, porque o promotor requer, você decide. Mas eu que tinha um certo temor em relação à decisão, será que eu vou decidir bem decidindo? Né? Será que isso não vai me trazer angústia, ansiedade? Muito pelo contrário, o fato de decidir me trazia mais tranquilidade. Por quê? Porque quando você chega a uma decisão, você chega a uma conclusão para decidir, você analisou todas as possibilidades e se convenceu de que o certo e o justo era exatamente aquilo que você estava fazendo. Então, quando proferia a decisão, aquilo era uma absoluta paz e tranquilidade e um sentimento de dever cumprido. Então, e de que você interferira efetivamente na realização de um direito que alguém estava reclamando. Excelência, enquanto juiz de direito, em pleno período de redemocratização, a magistratura do Brasil, e principalmente a do Rio de Janeiro, ela se uniu em torno do que estava sendo elaborado pela Assembleia Constituinte. E nós sabemos que Vossa Excelência teve uma participação nesse grupo de juízes do Rio que resolveram agir. Mas o que motivou? O que estava acontecendo que fez com que a magistratura resolvesse ir para Brasília para defender interesses do Poder Judiciário? Essa é uma questão que foi muito interessante, essa transformação da magistratura num determinado momento crucial para a instituição. Veio as eleições, vieram as eleições diretas, o reclamo pelas eleições diretas, o movimento das diretas, que não passou naquele momento, e logo em seguida Tancredo é eleito, vem a falecer, se a lei assume, e começa então a se falar na criação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Houve uma grande discussão se constituir uma Assembleia exclusiva, eleita só para fazer a Constituição, mas vigorou a ideia de que aqueles que fossem eleitos para o Congresso Nacional, como deputados e senadores, é que estariam investidos do poder constituinte para elaborar então, a Constituição de 88. Aí, então, em 1986, começou esse movimento. Só que rumores começaram a surgir de que nessa elaboração da Constituição de 88 havia uma tendência a que o Poder Judiciário fosse tratado não mais como um poder independente e autônomo, mas como se fosse um apêndice do Poder Executivo, como em alguns países ele era visto, integrando a um esquema e submetido, inclusive, a um órgão ligado ao Poder Executivo. No meio dessas ameaças e desses rumores, nós, que acabávamos de entrar ali na magistratura, houve uma renovação. Isso foi muito importante. O concurso anterior ao meu, foi até o concurso em que o ministro dos Furtos foi o primeiro colocado, que foi postado em 82, se não me engano, foi um concurso que aprovou um grupo grande de magistrados, e muitos jovens. O padrão começava a se alterar. No nosso concurso também foram aprovados, acho que cerca de 80 magistrados, com variações de idade, mas
no meio deles também muita gente jovem. Nós éramos juízes do novo Estado, porque havia antes o Estado do Rio de Janeiro e o Estado da Guanabara. A fusão se deu, se não me engano, em 95, 75. E nós já éramos juízes aprovados a partir do novo Estado. Então, esse grupo de juízes do novo Estado foi fundamental nessa mudança de mentalidade. No momento em que ocorreu essa ameaça, esse risco, que o Poder Judiciário começou a ocorrer, a magistratura, principalmente, nós nos reunimos. Houve uma reunião na casa de uma colega aqui, até próximo, que era a doutora Albani, já falecida, e nós nos reunimos ali informalmente, começamos a discutir, vários colegas estavam presentes, o que vamos fazer e tal. E a partir desse ponto, nós começamos a achar que tínhamos que começar a fazer alguma mobilização. Você já havia um projeto, né? Já estava se delineando o anteprojeto. Na verdade, criara-se uma comissão, ali em 86, né, para a elaboração de um projeto. Havia uma comissão criada, tinha uma comissão de uma outra comissão, a comissão de Afonso Arindo. Havia algumas comissões para fazer esse projeto. Mas o projeto ainda não estava, ele era embrionário. Mas haviam já os rumores, as ideias, já tudo lá, falava-se em parlamentarismo, né, ao invés de presidencialismo, havia uma série de especulações. E aí eu me recordo que nesse ponto que a gente falou, não, a gente precisa começar a mobilizar. O desembargador Odete, se não me engano, era muito amigo, os pais dela eram amigos, do senador, do embaixador Roberto Campos, que era senador, veio a ser eleito senador do Mato Grosso, se não me engano, para participar da Constituinte. E resolvemos então elaborar um documento falando sobre a autonomia, a necessidade de preservar a independência, a autonomia do Poder Judiciário e tudo mais, e tentar levar a ele, porque ele tinha uma coluna no Globo, para ver se ele encampava na sua ideia. Você se lembra que estava nessa reunião? Tinha um bocado de gente. Tinha o José Barradian, tinha a desembargadora Odete, estávamos eu, não sei se o Hélio Assunção, Denise Tregra, talvez. É difícil, Albalis, Mário Paulo, um grupo, não era nada organizado ainda, né? E eu fiquei encarregado de redigir aquelas ideias todas que tinham sido ventiladas ali, então eu redigi um documento e tal, foi aprovado pelo grupo, e a Odete ficou encarregada então, de levar o senador, que gostava de ser chamado embaixador Roberto Campos. E ela levou, entregou, explicou, eu, se não me engano, até acompanhei ela nessa visita. E surpreende, para nossa surpresa, a gente não tinha certeza de que ele encamparia aquela ideia. E ele, dias depois, na coluna dele, ele publicou quase que integralmente aquilo que estava no documento. Mas começou uma ideia de que a gente podia mobilizar setores da imprensa, setores políticos, e tudo mais. Ao mesmo tempo, nós tínhamos na presidência da associação, se não me engano, o desembargador Tiago Ribas Filho, que imediatamente também preocupado com essas coisas, o presidente da MB, se não me engano, era o Odir Porto. Se não era ele assumiu depois, mas foi o presidente da MB que mais apoiou as medidas de atuação da magistratura. Porque ainda tinha as duas, Ainda tinha as duas, presidida pelo desembargador Tiago e a outra pelo Emílio Carmo, que era a Associação Fluminense. Mas o desembargador Tiago era mais dinâmico nesse aspecto, em relação à parte institucional. O desembargador Emílio também nos deu todo apoio, mas o Tiago era mais operacional. O desembargador Tiago comprou imediatamente o barulho
E aí, juntando com o desembargador Mário Paulo, que era juiz na época, né, no concurso, o doutor Hamilton Lima Barros, né, juiz, que era juiz e aposentou-se, hoje é notário. Luiz Fernando Ribeiro de Carvalho e outros, esses três eram a tríplice, era a espinha dorsal do movimento lobista, vamos dizer assim. Nós chegamos à conclusão que seria necessário partir para Brasília. Houve uma certa resistência por parte de muitos outros colegas, uma estatura um pouco conservadora, e que achava que seria uma forma de promiscuidade que nós, juízes, fôssemos aos gabinetes de deputados, senadores e políticos para reivindicar qualquer coisa em prol do judiciário. Isso teria assim, depois eles vão cobrar alguma coisa, etc. Mas o argumento que nós tínhamos era muito claro, era o lobby do bem. Nós não estamos lá pedindo nada para nós pessoalmente, nós não estamos reivindicando privilégios, nós estamos defendendo a manutenção de prerrogativas do cargo e principalmente que se mantenha a independência e a autonomia do Poder Judiciário. Então, mesmo diante dessa eventual resistência por parte de alguns, organizou-se um movimento com contribuições pessoais, inclusive, de vários juízes, que a associação nessa época não tinha recursos suficientes para bancar a ida a Brasília, viagens aéreas, hotel, permanência em hotel, e principalmente o doutor Tiago, o doutor Mário Paulo, Hamilton Lima Barros, e aí alternava alguns outros, né? Luiz Fernando, Ribeiro de Carvalho, Assunção, que hoje é falecido também, Paulo Santos Salomão, enfim, outros tantos que reforçavam o mesmo tipo. Esses três, eles permaneciam quase que semanalmente em Brasília. O hotel era um hotel ruim, eu não me lembro nem o nome do hotel, mas o hotel era muito ruim. E era um quarto que os três dividiam. E eu acho que chegamos até a ter que alugar aquele quarto pela semana inteira, porque era muito difícil, porque havia um lobby permanente em Brasília de todos os setores. Então você não tinha, às vezes não conseguia vaga no hotel. Então aquele já tinha um quarto naquele hotelzinho, em que era permanente o bunker, né? Em que os três ali, e quem mais chegasse, quando chegasse mais alguém, era quatro. Né? Todo mundo ficava instalado naquele hotel. E, a partir dali, junto, obviamente, também com a NB, né, partia-se, então, para os contatos com os políticos, principalmente os políticos do Rio de Janeiro, para levar a eles os nossos argumentos, né, e mostrar a eles o erro que seria tirar do judiciário aquelas prerrogativas e fragilizar o judiciário naquele momento. E esse trabalho foi um trabalho incansável por parte deles. Eu, por exemplo, que na época tinha pavor de avião, e eles sabiam disso, combinei com eles que eu ficaria no Rio de Janeiro dando apoio logístico. Então, os documentos que a gente tinha que produzir, as emendas e tal, a gente reuniu um grupo aqui, eu participava muito disso, sob o controle. Acabei tendo que perder o medo de avião por causa das causas da magistratura. E hoje, felizmente, venci o medo, sem nenhum psicólogo, sem nenhum tratamento psicológico, tratamento de choque, não tem que ir, não tem jeito, vamos rezando, vamos, né, torcendo para que tudo corra bem, e o medo acabou sendo vencido. E lá em Brasília, e o contato com os... O contato foi muito bom. Receptividade, compreenderam a importância
da bandeira que vocês estão Nós tivemos a ajuda de alguns políticos que se sensibilizaram. Um deles, eu acho que é bom até ressaltar o nome dessas pessoas, foram pessoas que nos auxiliaram. O deputado Álvaro Vale, por exemplo, na época acho que o partido era PL, se não me engano, ele colocou o gabinete do partido totalmente à disposição do Poder Judiciário. Ele reproduzia os discursos que nós escrevíamos, elaborávamos, plenário. Ele recomendava à sua bancada que votasse favoravelmente às teses que nós sustentávamos, e outros políticos que também nos ajudaram. Eu me recordo, o deputado Márcio Braga, que era aqui do Rio de Janeiro, também nos auxiliou, o deputado Nilo Teixeira, o senador Jamil Haddad, o próprio senador Roberto Campos, né, nos ajudou. E esses contatos, não só com os políticos, o deputado Bernardo Cabral, que foi o relator da Constituinte, era um canal que nós tínhamos. O Hamilton de Navarro tinha muito acesso a ele, tanto que depois veio a ser chefe de gabinete dele quando ele foi ministro da Justiça. Então nós tivemos uma recepção muito boa e muito grande, e tanto o contato era tão proveitoso que o grupo da magistratura passou, inclusive, a dar consultoria a vários deputados e senadores em relação a outros temas que nada tinha a ver com a magistratura, mas que estavam ligados ao mundo jurídico, etc., orientando sobre constitucionalidade disso, daquilo, ou o que seria melhor, o que seria melhor. E foi graças a essa atuação, a essa aproximação com os deputados, a esse trabalho de conscientização, que nós saímos da Constituinte de 88, havia uma previsão de um desastre, e ao contrário disso, nós saímos na Constituição de 88 muito mais valorizados do que éramos. Né? E o Judiciário saiu dali fortalecido, criaram-se mecanismos, inclusive, para que a sociedade, através do Poder Judiciário, pudesse exercer um controle sobre as ações políticas, as ações administrativas do governo, né, e do poder público. Mantivemos todas as prerrogativas que devíamos. Criaram-se os tribunais, justiças mais sérias, enfim. O trabalho foi absolutamente proveitoso. Eu quero fazer uma pergunta para Vossa Excelência. Foi a mesma pergunta que eu fiz ontem para a desembargadora Denise. Esse projeto que estava se delineando, esse possível desastre, como o senhor acabou de falar, que poderia vir a ocorrer com o Poder Judiciário, isso era fruto de um desconhecimento ou seria uma questão ideológica? O que estava por trás dessas ideias que vinham surgindo? Eu acho que se partia ali, havia uma intenção de um grupo, um certo determinado grupo, de fragilização do Poder Judiciário, de submissão do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, de certa maneira, ele trazia obstáculos para alguns segmentos sociais. E com isso o poder econômico, o poder político se ressentia, muitas vezes, de ser travado pelo Poder Judiciário. Havia essa visão. Havia uma visão também de querer se introduzir no país o parlamentarismo, e a partir do parlamentarismo, não é que o parlamentarismo envolve imediatamente ou como consequência a não autonomia do judiciário, não. Nós temos vários países parlamentaristas em que o Poder Judiciário tem independência e autonomia. Não é isso, né?
mas criava-se uma ideia de que no parlamentarismo o Poder Judiciário deveria estar vinculado ao Poder Executivo e não mais ser um poder autônomo, independente. Então, eram questões ideológicas, mas também por trás disso haviam questões menores, né, de uma intenção deliberada de algum segmento de ver um Poder Judiciário sem que muita força pudesse ser manobrado. Né? E dessa maneira você retirar do Poder Judiciário essa possibilidade de controle dos outros poderes. Além da magistratura do Rio, magistrados de outros estados também. Houve uma organização de todo o país. Por quê? O que acontecia? A AMB ela não estava ainda naquele tempo tão bem estruturada como está hoje. Então, cada associação devia ir para Brasília e cuidar principalmente dos deputados e senadores do seu estado, que é com quem, teoricamente, se teria maior contato, né? Um contato mais facilitado. Então, havia uma conjugação. Nem todos os estados podiam estar lá, até por dificuldades financeiras. Os estados têm muito pouco magistrado, estados que eram muito mais pobres e que não tinham recursos suficientes. Então, embora a gente fosse se concentrar nos deputados e senadores dos estados respectivos, as bancadas mais fortes, Paulista, Mineiros, os fluminenses, mas o trabalho ele não se restringia apenas a esses políticos locais, ele se estendia aos políticos de outros estados. Tanto que houve uma verdadeira... O Espadão Maripaulo, que é uma figura... O Maripaulo foi uma figura imprescindível nesse trabalho, porque o poder de articulação que ele tinha e de persuasão em relação aos políticos, eu nunca vi uma pessoa entrar no gabinete de um deputado a quem ele não conhece, o senador, com tanta facilidade como ele conseguia. Como ele se dirigia a essas pessoas de uma forma que ele se tornou amigo de quase todo o Congresso. Só para você ter uma ideia, o Mário Paulo conseguia entrar no plenário do Congresso e dirigir a votação quando era a questão do judiciário. Alguns líderes de partido, tipo Álvaro Vale, ou de outros partidos, perguntavam assim, sim ou não? Ele falava, sim. Até que em um determinado momento, um determinado partido reclamou, e aí foi proibido o ingresso de pessoas estranhas. Tinha um alienígena, né? Um alienígena. De pessoas estranhas. Então, o Mário tinha essa... A magistratura do Rio foi muito forte, né? Foi. E se não fosse essa... Se não tivesse a magistratura saído dessa timidez, não tivesse vencido esse medo de se expor, né, que havia anteriormente, eu acho que nós teríamos sucumbido. Foi uma mudança de paradigma da atuação do magistrado total. O magistrado sempre foi fechado, ele não dava entrevista, ele não fazia contato com a imprensa, com outros segmentos. Só o papel, né? Só escrevendo, não, está fundamentado nas sentenças, etc. A partir dali, houve uma mudança e uma consciência de que o juiz precisa prestar contas à sociedade, é que faz, precisa efetivamente se relacionar com todos os segmentos sociais, obviamente preservando a sua independência e autonomia. E acho que tomando todas as cautelas para que isso não se transforme numa negociação entre amigos. Não, é você dizer aquilo que você precisa dizer institucionalmente e convencer as pessoas do que é bom para a sociedade, do que é bom para a magistratura.
Isso tem muito a ver com o que o senhor falou, de ter ocorrido pouco antes 2 concursos, onde muitos magistrados entraram, novos, jovens. Eu acho que isso foi fundamental. Porque todos esses que o senhor está citando são exatamente desse concurso que o senhor participou e no anterior, né? O senhor, Mário Paulo, senadora. Exatamente. A partir dali nós começamos a brigar por melhorias salariais, fizemos grupos para ir à Assembleia Legislativa, conversar com o secretário de Fazenda, levar as nossas reivindicações, os nossos argumentos, e muitas vezes conseguimos sensibilizar a classe política para aquelas nossas reivindicações, sem que isso comprometesse a nossa independência e autonomia. Falando de poder para poder, é o que eu costumo dizer, o lobby do bem. Né? Se você não for lá para dizer o que você precisa e para expor os seus argumentos em defesa das suas teses, eles não vão saber. Então é preciso levar a eles, sem acreditar que você está intimidando, não é isso. Até porque o deputado, o senador, como legisladores, membros legislativos, também são independentes e autônomos. E não vão se sujeitar a nenhuma pressão, como o juiz também não se sujeita a você. Não tem troca-troca. É questão institucional. Cada um tem que agir de acordo com o que for melhor para a sociedade. E isso foi importante. Quer dizer, essa mudança, houve uma mudança daquele momento, com o ingresso daqueles novos juízes, e principalmente no novo Estado, que havia uma divisão naquele tempo também entre o Estado de Guanabara e o Estado do Rio de Janeiro, que mesmo depois da fusão, havia um certo ressentimento entre os colegas de um e de outro lado. E nós conseguimos fazer a fusão das associações demoraram, né? Demorou, mas foi esse grupo também que forçou a fusão das associações, transformando em uma única associação. E acabando com... porque aquilo nos enfraquecia, aquela divisão. E com aquela unificação, então, nós conseguimos ganhar mais força. Era até isso que eu ia perguntar para o senhor. Nós já estamos chegando no final da entrevista, né? O senhor está no período de recuperação, mas não poderíamos deixar de perguntar a respeito das associações, né? Vossa Excelência foi presidente da AMAERT, né, 98, 99, e chegou à vice-presidência da AMB, também em 2000 e 2001. Qual a importância dessas associações para a magistratura, né? Porque há várias, né? A AMB, tem os desembargadores. Qual a importância desses grupos, né, dessas associações? A importância é fundamental, né? Porque, na realidade, é a representatividade de uma grande coletividade, e é preciso que os dirigentes dessas associações tenham a capacidade de captar de todo o coletivo o consenso daquilo que a magistratura acredita e pensa. E, a partir daí, articular e organizar os movimentos que vão resultar exatamente nessa atividade de convencimento, de outros segmentos, de veiculação para a sociedade através da mídia, da imprensa, o que é o judiciário, uma explicação, promover a aproximação maior da magistratura com a própria sociedade. Enfim, inúmeros projetos que as associações podem desenvolver, não só de acompanhamento legislativo, de trabalho institucional, mas também nessa área de divulgação, de democratização do próprio judiciário, aproximando o judiciário das pessoas, explicando a elas o que é o judiciário, dando a exata dimensão da importância e do que o judiciário representa efetivamente. Tanto que em 98, 97, 98, 2000, 2001, nós tivemos outros problemas, que foram as reformas de Estado, que eram as reformas administrativa e reforma previdenciária, que mais uma vez, de uma forma muito forte e violenta, o poder
público, e aí já por conta dessa atuação que o Poder Judiciário passou a ter por força da valorização que a Constituição de 88 lhe deu, né, com as ações civis públicas, as ações coletivas, as ações populares, atuando diretamente no controle dos poderes e de segmentos importantes da sociedade. Fortaleceu o judiciário. Mas por conta disso, começamos a querer ter que pagar um preço alto, que foi a perseguição por parte dos setores que vinham sendo atingidos pela atuação que o judiciário devia exercer. Então, em 97 e 98, as associações tiveram mais, e foi uma atuação muito mais, inclusive, muito mais difícil, porque aí nós estávamos sendo já atacados. Teve até em 99 uma CPI que foi criada por Antônio Carlos Magalhães, senador Antônio Carlos Magalhães, do Judiciário, que na verdade era uma tentativa de intrigar o Judiciário com a sociedade. Eu tive com o desembargador Mário Paulo no gabinete do senador Antônio Carlos Magalhães naquela época, que o desembargador Mário Paulo era muito amigo dele. E na antessala dele, enquanto nós não esperávamos para nos receber, tinha um fax que chegava de 1 em 1 minuto, um fax com denúncias do judiciário. Eu, de curiosidade, comecei a pegar os faxes ali, só tinha bobagem, só tinha besteira. E o senador, quando nos recebeu, falou: tá vendo? Olha só quanta denúncia. Eu falei: senador, pelo amor de Deus, né? Olha só, o senhor já leu. Aí ele riu, para você ver, ele deu uma risada. Sempre tem alguma coisa aí, né? Então, era uma medida, e se as associações não estivessem aqui atuando fortemente, seria, mais uma vez, nós conseguimos impedir ali uma série de medidas, controle externo, fim de aposentadoria, fim da vitaliciedade, queriam demitir juízes sem processo, sem sentença, processo administrativo. E a gente conseguiu evitar muitas coisas. Outras coisas, infelizmente, até passaram depois, com algumas outras reformas. E sempre vai haver reformas, por isso é importante as associações precisam estar atentas o tempo inteiro para evitar. E por quê? Porque esses movimentos, eles não surgem naquele momento. Eles começam a surgir lá atrás, né, clandestinamente, gradualmente, e a associação tem que ter a capacidade de detectar isso o mais breve possível, porque a doença se combate no início. Quando se detecta a doença no início, é fácil de tudo. Depois que ela avançou, criou raízes, fica muito mais difícil. E a atuação do CNJ? Olha, eu fui uma das pessoas que mais brigou contra a criação do controle externo, na época. A gente até queria um controle, mas que fosse interno. Mas não, e até vimos necessidade disso. Bom, o controle externo foi criado, né, mas conseguiu-se estabelecer que seria apenas no campo administrativo, com orientações, etc. Só que eu acho que o CNJ, até hoje, não encontrou o seu espaço, o espaço que ele realmente deve ocupar. E como ele muda de 2 em 2 anos a sua composição, a cada mudança, os novos conselheiros chegam com o problema do poder. Lidar com o poder é algo complicado, as pessoas precisam saber lidar. E precisam reconhecer os limites dos seus poderes. E precisam estabelecer que não vão ultrapassar os limites dos seus poderes. Então, o que eu acho é que o Conselho Nacional de Justiça ainda não encontrou esse espaço dele, que é dele, avança muitas vezes aonde não devia, e por conta disso ele não consegue ainda ser digerido inteiramente ou integralmente pelo Poder Judiciário. Eu acho que a partir do momento em que o Conselho encontre o seu espaço correto e atue dentro das suas competências efetivas, eu acho que ele vai passar a ser assimilado e que ele vai poder dar uma boa contribuição. Agora, é preciso que os conselheiros tenham consciência disso e quando cheguem lá novos, não queiram
não se deslumbrem com o poder e pensem que podem revogar decisões judiciais, ou interferir na autonomia dos tribunais e dar ordem a presidentes, quando aquela matéria não se insere dentro da esfera de sua competência. Bom, desembargador, desde 2008, Vossa Excelência se aposentou, né? Depois de uma vida inteira dedicada à justiça, né? Como advogado, promotor, magistrado. Que recordação mais importante que o senhor traz dessa vida dedicada à justiça? O que mais lhe marcou e o que Vossa Excelência tem feito atualmente? É difícil você apontar algo, um fato especificamente que tenha te marcado, porque a gente considera eu considero que tudo que a gente fez no curso da nossa vida, como juiz, como desembargador, por menor importância que possa parecer, tudo tem a mesma relevância que qualquer outro. Não gostaria de destacar um outro fato. Mas as coisas que mais me deram prazer, na realidade, foram exatamente essas lutas institucionais. Porque eu acho que nós, com a ajuda dos colegas, conseguimos com isso preservar o que há de mais importante, que é a autonomia, a independência judiciária, e contribuindo para manter uma estatura forte, operante e não subserviente. Desembargador Fernando. E hoje o que eu tenho feito, eu trabalho na área de consultoria jurídica, mas nas pesquisas e elaboração de pareceres. Andei coordenando os cursos de graduação da Gama Filho por 6 meses, mas acabei desistindo dessa investida na área acadêmica, por falta de condições das universidades de se realizar um bom trabalho, desisti. E pretendo fixar mais nessa área de consultoria, de estudos e de pesquisa. Muito bem. Bom, desembargador, ao final de cada entrevista, nós pedimos ao entrevistado autorização para que esse depoimento que ele acaba de prestar possa fazer parte, né, do acervo do Poder Judiciário, sob a guarda do Museu da Justiça, para que ele esteja acessível a pesquisadores, estudantes, ou qualquer cidadão, né, interessado na história recente do Poder Judiciário, poder acessá-lo, né, na sua forma audiovisual, na sua forma escrita, para publicações, pesquisas. Gostaria de saber se o senhor cede esse direito e está de acordo com... Perfeitamente, está cedido todos os direitos do Museu da Justiça para utilizar o material como achar mais conveniente. Muito obrigado, senhor.